Bom dia pessoal, dando início aí a mais uma aula de Educação Física Teórica, né? E aí a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né, de Educação Física. Lembrando que todas as aulas, né, todo início de aula eu sempre gosto de estar falando para vocês, conversando em relação aos outros conteúdos que foram passados, para que a gente possa ir fazendo a construção até chegar no conteúdo de hoje, tá bom? E para a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as danças urbanas, né? Mas relembrando aí o que a gente tinha falado no primeiro bimestre, sobre jogos eletrônicos, né? Na sociedade e hábitos saudáveis, né? Brincadeiras e jogos, a gente falou um pouquinho aí no primeiro bimestre, salientando qual eram os benefícios, qual eram os pontos negativos que existiam aí dentro dos jogos e brincadeiras, tá? E dos jogos eletrônicos e educação física escolar. O que é que a gente poderia colocar de um com o outro? Então a gente realizou algumas atividades práticas, né, também voltada à questão do Pac-Man, né, onde a gente tinha que reconhecer a quadra de futsal, a quadra de basquete, né, as demarcações da quadra de vôlei, né, para que a gente pudesse entender como é realizado o esporte, como é que a gente poderia trazer os jogos eletrônicos para dentro do contexto, né, de educação física escolar. Tá? E aí a gente passou para o primeiro bimestre, na segunda parte a gente falou sobre tecnologias e relações interpessoais voltada aí ao sedentarismo. Esse que é um conteúdo que não sai, né, não tem como sair do contexto no geral, né, a gente pode falar assim, pelo simples motivo de fazer com que o sedentarismo, a gente sabe que para pessoas que não praticam atividade física, que têm uma má alimentação, que não se cuidam, o índice de sedentarismo está crescendo bastante, né? E a gente traz agora também para essa questão aí da pandemia, né? Essa pandemia aí que vem é, é, nesses 3, 4 meses, né, acompanhando a gente, e a gente observa que o número de sedentarismo vem aumentando sim também, tá? Para que possa ser feito, né, para que possa ser realizado aí de uma a questão de trazer benefício para a nossa saúde, tá? Aí falamos no segundo bimestre sobre a questão dos esportes, esporte de precisão, o curling e a bocha, né? A gente viu que o curling é um esporte de gelo, né? Um esporte até fora do nosso contexto, né? A gente mora no nosso país, sabe que o nosso país é um país quente, então dificilmente a gente vai encontrar esportes praticados no gelo, né? Mas a gente estudou um pouquinho sobre o curling, a gente viu o que é o varredor, o que é o disco do curling, né? E qual o objetivo do jogo de fazer com que aquela pedra de mármore ali ela possa vir a ser colocada, né, no o mais próximo ali daquele centro, daquele círculo ali central, junto com as demais pedras de mármore, né? A gente observou isso. Viu também a questão da bocha, né? Falou um pouquinho sobre a bocha, o que é a bocha adaptada. A gente viu que pessoas tetraplégicas têm condições de participar e de praticar e fazer um esporte que é a bocha, né? A bocha adaptada, no caso aí. A gente fala também em relação ao conteúdo de esportes, né? Esportes de precisão, que qual é o objetivo do esporte de precisão? Fazer com que aquele objeto, né, ele fique o mais próximo aí do centro, né? No caso aí da bocha, é dividido entre bolinhas vermelhas e bolinhas azuis, uma equipe com cada cor, e aí a gente tem a bola branca, que é o jack, e a gente tem que fazer o que é que aquela bola ela fique, né, o mais próximo aí daquela bola branca para que possa pontuar. E aí no segundo bimestre, né, no término do segundo bimestre, na segunda parte, a gente falou sobre esportes técnicos combinatórios, né? A gente falou um pouquinho sobre a ginástica rítmica, como é que a ginástica rítmica é desenvolvida, como foi desenvolvida, quais são os equipamentos que a gente utiliza, né? A gente falou um pouquinho sobre as argolas, o solo, a gente viu que as apresentações para os homens no solo, elas duram 70 segundos, né? Já para as mulheres elas duram 90 segundos e as mulheres podem sim utilizar a questão da música, né? A gente viu a questão de
o que são as maçãs, né? O que representa a questão das fitas, né? São os movimentos combinatórios com aquela música ali que está sendo realizada e movimentos que tenham uma técnica muito grande, né? Eu passei para vocês há umas 2 aulas atrás um videozinho a que vocês pudessem entender aí como era realizado a questão do treinamento de ginástica rítmica. Né? A gente fez algumas pesquisas, né, em relação à ginástica rítmica, de atletas, o que é que eles precisam fazer, como é a sua rotina de treinamento voltada aí para a ginástica rítmica, né? Viu que as apresentações com bola não é permitido com que o indivíduo ele segure aquelas 2 bolas lá, né? A todo momento ele fica segurando a bola sempre tem que ser lançada para frente, pode ser rolada no corpo, o corpo pode ser colocado junto à bola, né, para que possa ali realizar aquele movimento. Tá, gente? E aí a gente encerrou o segundo bimestre, né, com a nossa atividade diagnóstica, que passando para ressaltar também a quantidade de notas boas que foram, né? A gente viu que vocês vêm estudando aí e que vem surtindo muito efeito essas aulas remotas, né? Que a gente está fazendo aí sempre. Aí a gente vê nesse terceiro bimestre de danças e ginásticas, né? A gente primeiro nessa primeira parte vai ver um pouquinho sobre as danças urbanas, né? Rap, hip hop, funk, o que é o street dance, para que a gente possa aí implementar e fazer com que a gente enxergue e possa ver o que é a cultura hip hop, o que é que o rap representa, o que é o street dance, o que é o funk, né? O que é o funk, como o funk está dividido, quem é que representa o funk, o que é que o funk traz de benefício para dentro da sociedade, tá? Então, eu estou com um textinho aqui, vou lendo para vocês, vou colocar esse texto lá no grupo, para que vocês possam também depois anexar, não precisa me enviar, tá? Só para que a gente possa fazer da melhor forma possível, tá bom, gente? Então, deixa eu só colocar aqui, falando um pouquinho sobre o street dance, né? Que é aí conhecida como uma dança de rua, né? Uma dança urbana, né? Praticada na rua, tá? Street dance é um conjunto de estilos de dança que possui movimentos detalhados, né? Acompanhados de expressão facial com as seguintes características. Então pode ser fortes, sincronizados e harmoniosos, rápidos, simétricos, né? Ou assimétricos e coreografados, tá, gente? Então, dessa forma aí é trabalhado. As músicas, independente do estilo do street dance, têm a batida forte como principal característica, tá? Então, se vocês pegarem aí no YouTube mesmo e dar uma olhada, né? Escutarem umas músicas de street dance, de hip hop, de rap, vocês vão ver que ela tem uma batida mais forte, né? Então vocês vão observar aí, até pelo estilo da roupa que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, vocês conseguem identificar o tipo de dança, tá? Então, a dança originou-se nos Estados Unidos em 1929, época da quebra da Bolsa de Nova York e da grande crise econômica, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos trazer agora para 2020, agora essa pandemia que a gente teve. Então, lá em 1929 já existia uma crise na Bolsa de Nova York nos Estados Unidos. Então, o que é que tem a ver junto com essa pandemia, né? Com essa pandemia aqui, muita gente entrou em crise, né? Em crise econômica. Então, muitos locais fecharam, né? Muitos locais não conseguiram permanecer sem faturamento e segurar, né, esses 3, 4 meses sem o auxílio do governo, né, sem toda aquela papelada, né, que a gente pode falar assim, né, sem aquele capital de giro, né, pessoas comprando e aí o consumidor indo às lojas e tudo, e as lojas fazendo aquela roda girar ali para que pudesse ter aí a questão do consumidor junto com o produto que é oferecido. Então, a crise existiu agora em 2020, né? Vocês vão ver muita gente aí, infelizmente, desempregada, locais que fecharam, né? Que após passar essa pandemia, muitos locais ainda vão ter que continuar, né? Vão ter que continuar para que eles possam vir a tentar ter algum faturamento dentro desse tempo aí, né? Desse tempo que é colocado, o que é o que ocorreu. Então, já lá em 1929, músicos e dançarinos, ó,
dos locais americanos, urbanos, desempregados como consequência da crise, passaram a realizar suas performances nas ruas, tá, gente? A diferença aí que a gente tem, que eu coloquei para vocês, de crise, né? Da crise que aconteceu, né? Com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, com a pandemia que a gente tem hoje, é que na pandemia a gente estava em quarentena, né? Então a gente ficou em casa para evitar a proliferação do vírus, né? Com toda a higienização das mãos, né, para que a gente pudesse não propagar o vírus e o vírus não aumentar aí a quantidade de pessoas infectadas, né, que era o grande problema que, deixa eu ajeitar aqui, era o grande problema aí que existia, né, para que os governadores tinham, né, que todos tinham aí, a OMS mesmo, era a propagação desse vírus aí. Então fizesse com que isso não ocorresse. Já lá em 1929 foi uma quebra da bolsa. Então, músicos e dançarinos foram uma das classes que sentiram mais. Então, se eles tiravam o sustento dali, o sustento daquele determinado negócio, então o que eles poderiam fazer? O que é que eles poderiam fazer para ter uma boa, para ter conseguir ganhar o seu ganha-pão, né? Para que conseguisse ter umas condições financeiras aí melhor e tentar fugir dessa crise. Eles passaram a realizar suas performances nas ruas, né? De uma forma aí em que nas décadas de 30, 40 passou-se dessa forma. Outros ritmos de origem afro-americana, como o blues e o ritmo, né, influenciaram na dança de rua. No fim dos anos 60, o cantor americano James Brown criou um novo ritmo que influenciou muito a dança de rua, né, que é o soul, né, que é o ritmo de origem afro-americana. Mais tarde o funk, né, também com James Brown. Vocês depois, quando acabar a aula aqui, dá uma pesquisadazinha quem foi James Brown, o que é que ele representou. Vocês vão encontrar rapidinho. Sem precisar enviar, tá, gente? Só a título de pesquisa e conhecimento. Criou um novo ritmo que influenciou muito a dança de rua, né? O soul, que mais tarde o funk, aí ele vem dizendo, o break surgiu na década de 1980 como uma vertente da dança de rua e foi disseminado pelo mundo rapidamente, tendo como principal percussor o americano Michael Jackson, tá, gente? Então, olha lá, na década de 80, com a vertente da dança de rua, foi disseminado muito rapidamente aí pela aquela celebridade, né, que conhecemos muito bem aí, o Michael Jackson, certo? Então a gente fala um pouquinho aí da questão dos quatro elementos culturais que compõem o movimento hip hop, são o rap, grafite, que a gente vai falar um pouquinho sobre o grafite já já, tá? A questão dos DJs e os MCs, né? E o street dance, o próprio street dance, como a gente fala um pouquinho dele, tá? Então a gente vai ver aí na aula de hoje, voltado aos movimentos culturais, o que foi o hip hop, o que é que o hip hop representou, né? O que foi o rap, como o funk como ele tá dividido, certo? Então, para abordar o hip hop, torna-se essencial, tá, resgatar de forma sucinta a origem do funk, pois essa forma de música surgiu da música negra americana, né? O rhythm and blues, rotulada como race music, até cair no gosto popular dos jovens brancos americanos. Houve, a partir da década de 30, uma grande migração da população negra que vivia no sul do país para os centros urbanos no norte dos Estados Unidos e que necessitavam emergencialmente de trabalho. Tá? Então, com essa migração aí, ficou muita gente aí sem trabalho. Então, o que é que eles fizeram? Né? Fizeram esse movimento cultural aí de hip hop para que eles pudessem apresentar os seus trabalhos, né, durante, né, a sua, como é que pode falar? A gente pode dizer durante essa crise aí econômica, tá? Aí fala mais um pouquinho aqui. Neste período, o blues absorve instrumentos elétricos, dando origem ao rhythm, que consequentemente mistura-se com a música gospel protestante, resultando do soul, cuja tradução é alma. Na década de 60, o soul passa a ser música de protesto dos movimentos em favor dos direitos civis dos negros, tornando-se a black music americana. Na luta por uma real cidadania, eles começam a fazer uso da palavra funk,
né, fedorento, muito utilizada por seus agressores. Desta forma, o funk passa a ser de forma, atitude e identidade negra no vestir, falar, dançar, enfim, viver. Tá, gente? Então a gente fala um pouquinho aí sobre a questão das danças urbanas, aí voltada ao funk, tá? Quando a gente fala do hip hop, a gente vai abraçar aí o race music, vai abraçar o street dance. Vocês vão ver agora a questão do como foi disseminado aí a questão do hip hop, né? O que é que a gente pode trazer aí da dança de hip hop? A gente vai ver como é que é realizada algumas danças, né? A questões das configurações de seus participantes, a questão da vestimenta, né? O que é a arte de grafitar, o que é o grafite, né? O que é que a gente pode trazer aí e o que é a questão do break. Quais são os movimentos, o que é que pode se trazer. Então vamos lá, ó. Street dance e break, né, são modalidades diferentes. Entretanto, pode-se afirmar que influenciou a criação do outro, não influenciou a criação do outro, street dance e o break. Surgiu nos Estados Unidos da América na década de 1930. Ganhou força com o movimento funk estadunidense, né, que foi liderado aí por grandes artistas como James Brown, Michael Jackson, né? E aí a gente vai ver aí que mesclando movimentos coordenados e harmoniosos, o street dance, dança de rua, tá? Que significado? É uma atividade que teve sua origem nos guetos americanos na década de 1930 e ganhou notoriedade com a explosão do movimento funk, principalmente graças às danças do cantor James Brown. Nos anos de 1980, o ritmo já havia conquistado todo mundo e era um verdadeiro fenômeno, apresentando músicas e batidas fortes como principal característica. Então, como a gente citou lá no começo do vídeo, a gente fala um pouquinho aí sobre as características do hip hop, né? Como ela é trabalhada, o que é que pode ser colocada como fator principal, né? Aí a questão das batidas fortes. Então, movimentos básicos e naturais como andar, saltar, toque lado, step touch, né? São plenamente explorados, assim como os movimentos mais complexos, como contratempo, a combinação braço e perna, né? Que são aqueles movimentos simétricos e movimentos assimétricos, tá, gente? Fique claro aí. Movimentos finos de quadril, do corpo, tipo onda, em ombro, com deslocamento. Né? Trata-se de uma dança de rua que mistura estilos à realidade gestual, com movimentos coordenados e harmoniosos, fazendo o corpo de uma forma de comunicação, tá, gente? Então aí a gente fala um pouquinho aí sobre a questão do street dance, o que é o stick dance, e a gente cita também a questão aí, só um momento. A gente cita aí também a questão do o que foi o que representou aí o funk no Brasil, né? O que é que o funk vem trazendo para trazendo, o que é que trouxe para a gente como um fator positivo, né? Para a utilização aí da nossa cultura, né? O porquê de se realizar movimentos simétricos e assimétricos de acordo aí com o seu movimento. Aí tem assim, gente, então, na década seguinte, nos anos 70, a mídia no Brasil se apropria desse estilo e passa a comercializá-lo, né? Projetando o estilo Black Power com Jason King Combo, uma espécie de James Brown à brasileira. Tá? Então já trouxeram para o Brasil. O Rio de Janeiro, por concentrar a maior mídia de massa na época, né, aglomera grandes equipes de som como as Soul Grand e Furacão 2000, né? Com a realização de grandes bailes da Zona Sul e subúrbio da cidade. A imprensa batizou esse movimento ao orgulho negro de Black Hill, entrando na década de 80, sacudindo clubes, discotecas e casas noturnas das grandes capitais brasileiras. Então observem aí, né, o quão foi tão interessante a questão aí da utilização, né, do hip hop aqui quando ele chega aqui no nosso país, né, aqui no Brasil. E aí a gente vai ver agora um pouquinho aí sobre o conceito artístico, né, da dança. O que é esse conceito artístico? Aí quando a gente fala de grafite, a arte de grafitar acompanha a cultura hip hop, na qual as obras geralmente são produzidas em lugares públicos com a utilização de um spray
Geralmente obras que apresentam fortes apelos sociais e políticos, tá, gente? Então, isso daí é o grafite, né? É aquele apelo político ali, um apelo social, é uma imagem que ela é bem feita e que ela vai passar para a gente, ela vai ser colocada aí de uma forma cultural, tá? Aí a gente tem a diferença aí para a pichação, tá, pessoal? E a pichação é uma ação de marcar presença. O pichador tem a estética como valor secundário, então não coloca em primeiro plano, né, a questão da estética. Ela não vai ser um desenho bonito. É, é, e no caso dos desenhos e ilustrações, eles costumam ser muito simples, próximos de símbolos, né? Eles são mais símbolos. No colorido da mensagem, usam pouca cor, na maioria dos casos só utilizam uma cor. Os suportes para pichação nunca são autorizados ou cedidos, são sempre tomados de assalto. Então, tudo que é realizado aí através da pichação é porque já foi um material que foi apreendido, um material que não pode ser utilizado naquele local. Lembrando que o grafite ele é legalizado, tá, gente? Então tem locais que, se vocês observarem, antigamente ali no CEPA tinha algumas pichações, né? Tinha alguns e depois foram feitos grafites ali, né? Com crianças pensando, né? Com apelos sociais ali para aquela parte pública ali, né? Que representava o CEPA e até hoje representa, né? Ao contrário do grafite, não existe preferência por superfícies maltratadas e sim por superfícies novas, onde já existem as pichações, né? Então uma paredezinha branca, né, que tenha ali um espaço para ser colocado aquela pichação, né? Eles fazem com que tenha essa realização. Tá, gente? Na última aula eu pedi para que vocês fizessem aí a atividade número 1, né? Falando sobre o movimento hip hop, pesquise quais os lugares e cidades próximas de sua região em que acontecem eventos de hip hop. Cite as principais ações que acontecem durante o evento, faça um registro dessa pesquisa em seu caderno. Não era para enviar, pedi só para que vocês fizessem aí a utilização aí dessas ações, tá? Aí a gente vai fazer a atividade número 2, eu vou colocar lá no grupo, mas eu mando aqui pelo vídeo também. Escreva as principais diferenças e semelhanças presentes no movimento freestyle e do break dance, tá, gente? Então, vocês vão fazer a atividade número 2 do capítulo 1 do módulo 3, certo? Para que vocês não precisam me enviar, mas eu preciso que vocês enviem, façam a resolução dessa questão para no próximo vídeo, na próxima aula, a gente tirar todas as dúvidas. Lembrando que eu tô online durante o período da manhã agora para que vocês possam tirar algumas dúvidas, né, em relação à atividade ou em relação ao que vocês não entenderam nesse vídeo aqui, tá bom? Pessoal, foi uma satisfação ficar aqui com os senhores. Espero até a próxima aula e fiquem todos com Deus.